Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina, estudos organizacionais. Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a teoria do reforço de Skinner e a teoria da equidade de Adams. Antônio Lobosco, professor, veste camisa branca e paletó cinza escuro. No estúdio da Univesp, ele manuseia um dispositivo sobre o púlpito para controlar a apresentação de slides. O primeiro slide exibe o nome da disciplina e o tema da aula: Teoria do Reforço de B.F. Skinner e Teoria da Equidade de S. Adams. Bom, vamos começar pela teoria do reforço de Burroughs Frederick Skinner. Seus estudos sobre a psicologia do reforço positivo propiciou às empresas uma nova visão de como motivar seus trabalhadores. Então, nós vamos observar agora alguns estudos comportamentais, como eu disse, que vão influenciar no modo com que as empresas lidam com seus trabalhadores, né? Novo slide com o título Teoria do Reforço de Burroughs Frederick Skinner e um retrato em preto e branco do psicólogo. Homem branco de cabelos grisalhos, usa óculos de grau de armação preta e grossa, camisa clara e gravata preta. Está sentado com os braços cruzados. Ao fundo, uma planta suspensa, um quadro na parede e uma escrivaninha com um telefone preto e papéis. Na legenda, a fonte, britânica.com. A teoria do reforço de Skinner propõe que, por meio das consequências do comportamento do trabalhador, os funcionários serão motivados a se comportar de maneiras pré-determinadas. Como isso acontece? O comportamento ele é controlado pelas consequências das atitudes comportamentais. Então, o que o trabalhador fizer dentro da organização vai ter uma consequência para ele, tá? O comportamento é aprendido por meio de experiências positivas ou negativas. Então, você pode moldar o comportamento por meio de experiências positivas ou negativas. Então, você vai observar comportamentos que você não deseja que o trabalhador tenha e você vai tentar corrigir isso com esforços, com reforço positivo ou negativo. O comportamento, então, ele é modelado por dois aspectos: o reforço e a punição. O reforço é algo bom para quem recebe. Então, a punição objetiva a diminuição ou eliminação de um comportamento indesejável. A punição é algo ruim para quem a recebe. Então, eu quero que a pessoa faça algo positivo, eu reforço cada vez que ele fizer algo positivo ou cada vez que os trabalhadores fizerem algo positivo. Então, ele vai observar, olha, quando eu faço tal coisa, eu recebo um reforço positivo. Se eu faço algo negativo, eu recebo uma punição. Então, começa a se criar algumas regras dentro da organização, né? Essa teoria do reforço ela vem ser muito importante para que a gente mostre para o trabalhador aspectos positivos e negativos das atitudes dele dentro da organização. Bom, qual é o resumo da teoria de Skinner? Um reforço positivo dar algo agradável a esse trabalhador. Um reforço negativo, eliminar algo incômodo. Qual o aspecto disso? O aumento da frequência do comportamento. Então, se eu quero que o trabalhador faça algo da forma que eu quero, eu vou dar um reforço positivo e vou analisar o aumento da frequência do comportamento dele quando ele recebe esse algo positivo. Quando ele faz algo negativo, eu vou tentar eliminar isso, oferecendo punições para isso acontecer, óbvio, né? Então, eu tento corrigir o modo com que o trabalhador reage a esses esforços dentro da organização. A punição pode ser positiva. Como? Acrescentando algo ruim nessa punição. Então, se eu quero que ele não faça algo, eu vou puni-lo para que lá na frente esse mesmo comportamento não aconteça. A punição negativa é tirar algo bom do trabalhador. Então, por exemplo, eu quero que ele cumpra o horário dele de trabalho,
eu vou dar uma punição negativa para ele e para que eu possa tirar algo de bom com isso, né? Fazer com que ele pare, por exemplo, de atrasar no dia a dia dele. Então, eu quero diminuir ou remover a frequência de tal comportamento. Então, observem que essa teoria do comportamento você vai ter o reforço se você quer que ele faça algo bom, ou você vai ter uma punição quando você não quer que ele faça algo ruim. Então, eu tenho que enxergar que a punição não é sempre um problema. A punição pode ser positiva se existir a correção desses aspectos negativos para a organização. No slide resumo da teoria de Skinner, o esquema é explicado pelo professor com a legenda. Quadro 1, resumo da teoria de Skinner. Silva, 2013, página 233. Novo slide com o título Teoria da Equidade de John Stacey Adams. Abaixo, retrato colorido do teórico. Homem branco e calvo de cabelos escuros, usa óculos de grau de armação fina, camisa azul e gravata roxa. Ao fundo, uma estante com livros. Na legenda, a fonte hhh.umn.edu. Agora a gente chega na teoria da equidade de John Stacey Adams. Teoria da equidade, se a gente observar, é teoria da igualdade, tá? Ela é baseada no fenômeno da comparação social aplicada no local de trabalho. Qual é o principal aspecto da teoria da equidade? Avalia a justiça do resultado de seu trabalho em relação ao resultado dos trabalhos dos outros. Qualquer desigualdade passa a ser percebida. Então, acaba acontecendo um estado mental de motivação. Ou seja, você quer ser avaliado da mesma forma que o seu colega de trabalho. Você quer ser recompensado da mesma forma que o seu colega de trabalho. Quando existem dois pesos e duas medidas, acaba acontecendo uma desmotivação. O funcionário se sente desmotivado a cumprir alguma atividade. Por isso que ela é tão importante. Vejam, né, uma coisa tão simples, alguém parou para estudar. O que acontece se alguém recebe um tratamento diferenciado dentro da organização? Ela é baseada no fenômeno da comparação social aplicada no trabalho, no local de trabalho, né? Avalia a justiça do resultado de seu trabalho em relação aos dos outros. Então, a comparação vai acontecer como? Quais as recompensas do indivíduo e quais as contribuições desse indivíduo? Eu vou comparar com os outros. Eu vou fazer uma comparação. Eu vou ver, por exemplo, quais as recompensas que os outros tiveram e quais as contribuições que os outros deram. No slide Comparação do Equilíbrio da Equidade, o esquema descrito pelo professor e a fonte. Quadro 2, Comparação do Equilíbrio da Equidade. Silva, 2013, página 230. Então, quando eu comparo, se eu estou dando mais resultados para a empresa do que o outro, por que esse outro tem vantagens e eu não? Então, você começa a comparar o rendimento do que você faz com o rendimento do outro. E isso acontece em todas as empresas. Você mesmo no seu dia a dia, para aqueles que trabalham, você observa o que os outros realizam e os benefícios que cada um recebe. Você compara esses elementos. Até hoje isso é viável nos dias atuais, tá? Por isso que nós dizemos que o gestor ele tem que avaliar todos de forma igual, né? A impessoalidade. E observe que isso já veio da burocracia, como a gente abordou, né? A impessoalidade. O importante não é a pessoa, e sim o que ela faz dentro da organização, o cargo que ela ocupa, a meritocracia. A teoria da equidade, em síntese, ela se concentra no sentimento do indivíduo de quanto justamente ele tem sido tratado em comparação ao tratamento recebido pelos outros. Então, se você faz algo e o teu supervisor te recrimina, e o outro também faz algo da mesma forma, ele também tem que ser recriminado. Então, tem que se analisar todos esses aspectos. Não pode-se ter dois pesos e duas medidas. Essa é uma das ideias da teoria de Adams, que
todo mundo tem que ser igual dentro da organização. Então, existe uma comparação, né? Eles querem esse resultado de equidade. Quando isso acontece, acontece a motivação para o desempenho. Então, se eu faço algo bom igual a todo mundo, eu vou ser recompensado como todo mundo. Se eu faço algo melhor do que todo mundo, eu também devo ser recompensado por isso. Resultados da desigualdade, né? Que é a iniquidade que está aqui. Motivação para racionalização, brigas, desistência. Então, se você observa que você não está tendo o mesmo tratamento que os outros, você acaba se desmotivando e pode não cumprir com aquilo esperado. No slide Teoria da Equidade na Prática, o diagrama é explicado pelo professor. Na legenda, a referência. Quadro 3, Teoria da Equidade na Prática. Fonte, Silva, 2013, página 230. Novo slide com o título Processo de Percepção da Equidade ou Inequidade e um diagrama que será explicado pelo docente. Na legenda, a referência. Quadro 3, Processo de Percepção. Fonte, Silva, 2013, página 230. As recompensas pessoais diante dos esforços individuais e a recompensa dos outros perante os esforços dos outros. Você faz uma comparação disso. Você começa a comparar com o outro, né? Então, quando você tem uma igualdade percebida, o indivíduo está satisfeito e ele não vai mudar o comportamento dele. Agora, quando ele percebe uma desigualdade, esse indivíduo ele se sente desconfortável, ele passa a agir de uma maneira a eliminar essa desigualdade. Então, ele começa a buscar formas de mostrar que ele está sendo tratado de uma forma diferente, e isso pode repercutir nas ações no dia a dia dele dentro da organização. Qual o papel do líder nesse aspecto, né? O papel do líder é fundamental nesse processo. Ele deve tentar minimizar as consequências negativas de qualquer comparação de igualdade, né? Então, ele tem que fazer com que todo mundo se sinta tratado da mesma maneira. As recompensas devem ser justas para que todos tenham plena certeza da igualdade entre todos. Bom, encerramos nossa aula por aqui. Não deixem de realizar nossas atividades na plataforma, não deixem de verificar os nossos quizzes, o nosso fórum dessa semana, não deixe para a última hora, alguns são bem complexos de serem resolvidos, e aguardo vocês na próxima videoaula. Um abraço a todos. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo, diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flix, roteiro Thaís Rosa, revisão Keiko Trida, consultoria Lara Souto, gravação Leandro Ribeiro, narração Valéria Grilo. univesptv.com.br